Ui! Destruição maciça de cidades e pessoas a morrerem aos milhares. Ui! Bem-vindos ao Depois dos Créditos, um programa do Cubo Geek onde fazemos críticas, primeiras impressões e discussões de filmes e séries. Eu sou o Gui e hoje trago-vos a crítica sem spoilers de Godzilla 2, Rei dos Monstros. Portanto, este filme é o terceiro filme no universo de filmes de monstros que começou com o Godzilla em 2014 e que inclui o Kong Ilha da Caveira de 2017. Não sei se ouviram, mas no início do nosso último Cubo Geek Show sobre o impacto cultural da Guerra dos Tronos, se vocês não ouviram esse episódio, vão ouvir porque ficou muito giro. No início desse episódio eu mencionei que tinha visto recentemente o Godzilla de 2014 e que não tinha gostado particularmente do filme. E isso foi porque esse filme, para mim, a partir do primeiro ato, fica completamente monocórdico. O filme não cresce, torna-se aborrecido, a história não cresce e nunca gera mais tensão para além disso. E essa é a primeira coisa que eu notei neste filme, no Godzilla 2, que o filme tem um ritmo muito, muito bom. Há sempre uma sensação de urgência, de perigo iminente, está sempre tudo prestes a acontecer, está sempre tudo prestes a correr mal. E por incrível que pareça, este filme consegue escalar sempre para set pieces maiores, para batalhas mais brutais, mais épicas. Eu não sei como é que eles conseguem, mas há sempre uma coisa mais espetacular ainda que vem a seguir. E isso para mim deu-me exatamente aquilo que o primeiro Godzilla não tinha conseguido fazer. Outra coisa que o Godzilla 2 consegue fazer muito bem é equilibrar as narrativas que acontecem do ponto de vista dos humanos, que estão a tentar lidar com os problemas mais na terra, mais pé no chão, e equilibrar esse ponto de vista com o ponto de vista dos monstros, com a narrativa que está a acontecer a uma escala mais épica. E há uma sensação de progressão muito boa para estas duas narrativas. Portanto, ao passo que no primeiro filme do Godzilla, estas duas perspectivas pareciam estar a competir por espaço no ecrã, neste filme eles conseguem fazer com que as duas sejam complementares e necessárias uma à outra. Portanto, num filme sobre monstros gigantes, o argumento faz tanto sentido quanto esperaríamos que fizesse para um filme deste género. E honestamente a história não precisa de ser mais complexa, não precisa de se justificar mais. Há imensas referências aos dois filmes anteriores, portanto ao primeiro Godzilla e ao Kong, e essa construção do mundo superou as minhas expectativas. Não precisava necessariamente ser assim tão bom quanto é, mas eles saem do seu caminho para pôr detalhezinhos, pormenorzinhos que chamam aos filmes anteriores e eu gostei muito. A narrativa do filme explora uma temática sobre ecologia e coexistência com a natureza que eu achei muito interessante e que eu só tive pena que não fosse explorada com mais profundidade. Nos poucos momentos onde o filme de facto explora isso, é com uma exposição muito óbvia, literalmente alguém a falar para a câmara e a explicar palavra por palavra o que é que se está a passar e qual é o tema do filme. Mas, ao fim do dia, será que isso é mesmo assim tão importante para este filme? Eu senti que não retirou da minha apreciação do filme, porque eu vim ver este filme foi para ver monstros gigantes a desancar uns nos outros. Portanto, ok, é giro que haja ali uma temática e eu gostava que ela tivesse sido explorada mais, mas não é por não ser mais explorada que o filme perde. As personagens humanas são todas um bocadinho unidimensionais. Há uma tentativa de as humanizar, de lhes dar alguma profundidade, mas apesar disso, estas personagens humanas nunca são particularmente interessantes. Os vilões do filme, por exemplo, também não conseguem ser particularmente carismáticos ou fortes. Há alguns momentos dramáticos entre as personagens que funcionaram bem, outros que não atingem o impacto emocional que claramente queriam ter.
Há outras personagens que não têm muito para fazer, mas, mais uma vez, nós viemos cá foi pelos monstros, não foi pelas personagens humanas. E, surpreendentemente, o filme consegue tornar os próprios monstros personagens interessantes em si mesmas. Eu acabei investido nos monstros, eu acabei investido no Godzilla, a torcer pelo Godzilla, a não gostar do King Ghidorah, a chamar nomes ao Rodan. E eles conseguem às vezes ser mais interessantes que as personagens principais e, sem dúvida nenhuma, o vilão dos monstros é muito mais carismático que o vilão humano. Apesar disso, a história tem alguns subenredos que às vezes parecem um bocadinho forçados. O enredo tem algumas coisas que estão lá meramente por conveniência narrativa. Há umas coisas que parecem um bocadinho supérfluas, mas pronto. As interpretações, no geral, são todas muito boas. O Kyle Chandler, a Vera Farmiga, o Ken Watanabe, a Ji Zhang, são tudo atores que nós já conhecemos e que aqui fazem o seu papel muito competentemente. E uma das coisas que eu me lembro que nós tínhamos sempre em discussão quando falávamos deste filme era a propósito da interpretação da Millie Bobby Brown. E eu fiquei desiludido por não vermos mais da Millie Bobby Brown. Os momentos em que ela entra são todos bons, não me interpretem mal. Ela nunca desilude, ela tem uma interpretação muito, muito sólida. Alguns dos momentos mais dramáticos vêm da interpretação dela. Mas a verdade é que a personagem dela acaba por ser um bocado supérflua à história, nunca lhe dão muito com que trabalhar. Portanto, aquela pergunta que nós tínhamos antes de será que a Millie Bobby Brown consegue fazer mais do que aquilo que já nos mostrou em Stranger Things, ainda não temos provas para nos mostrar isso. Mas, mais uma vez, não quer dizer que ela não faça um papel excelente neste filme, porque faz. Mas a grande força deste filme é a realização. As cenas de destruição massiva, as batalhas épicas entre os titãs são brutalmente impressionantes e espetaculares. A escala das lutas é fantástica. A maneira como as lutas são coreografadas, a maneira como elas são filmadas, os ângulos de câmara, os truques de cinema que eles usam, transmitem perfeitamente bem a sensação de tamanho colossal dos monstros gigantes. O peso e a massa destes bichos estão muito bem representados. Nunca deixamos de sentir que quando uma coisa destas cai ao chão ou quando chocam entre si, isso é um cataclismo que liberta ondas de choque. O mais interessante, no entanto, enquanto estamos a ver monstros gigantes a lutarem e a destruírem cidades inteiras, é que a realização e as imagens que nos são mostradas não transmitem necessariamente horror ou medo, mas sim um espetáculo magnífico, quase hipnótico. Há imagens brutalmente poderosas, magnânimas, de uma beleza difícil de descrever, e nunca a destruição massiva de cidades foi tão bela. Ainda assim, fiquei desiludido porque não houve momentos de música clássica como eles nos prometiam nos trailers. Portanto, eu queria que este filme fosse uma coisa transcendente, quase poética, como os trailers sugeriam, e acaba por não ser exatamente isso que acontece. Mas, ainda assim, essa destruição magnífica que nos é mostrada só é possível porque os efeitos especiais e, sobretudo, o design de som estão impecáveis. A música, também, composta pelo Bear McCreary, é sempre imponente e épica e, eu adorei isto, não percam durante os créditos uma cover muito badass do Serj Tankian da música Go Go Godzilla dos Fu Manchu. Portanto, e em conclusão, Godzilla 2, Rei dos Monstros, apesar de ter algumas limitações na sua escrita e na sua temática, é um filme magnífico, incrivelmente grandioso e aterrorizante onde precisa de ser. E por isso merece um bem bom. É um 4 em 5, muito, muito sólido. Eu dava-lhe um 4,5 se nós fizéssemos frações, mas não fazemos frações.
Portanto, se a ideia de monstros gigantes a destruírem cidades vos apela, então não percam Godzilla 2, Rei dos Monstros, e sobretudo tentem ver o filme em IMAX, porque vale muito, muito a pena. E fiquem para a cena de pós-créditos. Eu fui o Gui, não percam outros depois dos créditos, não percam o Cubo Geek Show desta semana, que vai ser sobre ecologia, vai ser sobre ecoterrorismo, está vagamente relacionado com este filme, nós vamos tentar não dar spoilers, mas não percam, fiquem bem pessoal e até à próxima.